Bom, pessoal, o que falar, não é mesmo? Gente do céu, eu nunca vi nada igual. E a cada dia que passa, a cada jogo que passa, a cada rodada completada, o Santos se afunda mais e mais. O Santos se mediocriza cada vez mais e mais. Gente, não entrou ainda no Z4 do Campeonato Brasileiro. Acho até que dificilmente vai entrar, porque o saldo de gols do Santos é negativo, claro. É menos ruim do que do Bahia e do Coritiba. Mesmo que esses times vençam seus jogos na rodada deste final de semana, o Santos provavelmente ele não vai ser por uma vantagem que dê a eles o conforto de ultrapassar o Santos, tá? O Bahia vai jogar contra o São Paulo no Morumbi e o Coritiba vai enfrentar o Botafogo, líder do campeonato, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Então, isso vai facilitar a vida do Santos, tá? Então eu imagino que eles não devam conseguir vencer seus jogos e muito menos golear tanto o São Paulo quanto o Botafogo. Portanto, Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco continuarão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Continuarão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Agora, na outra rodada, o Santos vai receber o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Tá? Deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo. Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Exatamente. Próximo sábado, 16 horas, ou seja, vai acabar com o final de semana do torcedor de Santos. Como aconteceu neste sábado contra o Fluminense do Maracanã. O Santos até que do ponto de vista defensivo não fez um mau jogo. Não fez um mau jogo. Tanto que o Fluminense, que teve o controle do jogo na maior parte do tempo, ele só teve duas situações de perigo. O pênalti perdido pelo Léo Fernandes no primeiro tempo, defendido pelo João Paulo. O João Paulo defendeu o pênalti, hein? O João Paulo defendeu um pênalti. Esse pênalti foi o único lance que sobreviveu à mediocridade do primeiro tempo. E no segundo tempo, o gol do Cano. O gol do Cano. Quem falhou no gol do Cano? Olha, gente... não, todo mundo falha, entendeu? Em algum momento do jogo, alguém vai falhar. Mas quando você tem a posse de bola, você não sabe o que fazer com ela, ou seja, você não consegue machucar o adversário, quando você falha, é fatal. É fatal. Sai o gol do adversário, até logo. Se o Santos tivesse um pouquinho de qualidade, um pouquinho de imaginação, o Santos poderia fazer um gol no Fluminense, 2 gols, aí ou sai o contra-ataque do Fluminense, ou um ataque do Fluminense, alguém falha e sai o gol do Flu. Final do jogo, 2-1, ou 1-1. Mas acontece que o Santos é um time medíocre quando tem a posse de bola. Medíocre. Eu falei agora há pouco. O Santos não fez um mau jogo defensivo. Não fez. Mas, ofensivamente falando, o jogo foi paupérrimo. Eu fiquei com pena do Marcos Leonardo. Eu que não tenho pena do Marcos Leonardo, dessa vez fiquei com pena do centroavante do Santos, que mal pegou na bola. Mal pegou na bola. O Santos joga no 4-5-1. Tá os 4 atrás. Os 5 são os 3 jogadores meio campo. Rodrigo Fernandes, Dodi e Jean Lucas, com o Mendonça do lado esquerdo e do lado direito o Lucas Lima. No segundo tempo o Paulo Tuca até inverteu. O Mendonça com o Lucas Lima. E o centroavante fica completamente isolado. 4-5-1. Não tem jeito. Não tem jeito. E essa é a formação do Santos para jogar na Vila Belmiro também. Foi assim contra o Botafogo. 4-5-1. Claro que jogando em casa, o Santos se projeta mais, está na Vila Belmiro, está em casa, embora não tenha o apoio do seu torcedor. Mas, gente, desse jeito é muito complicado fazer gols. Muito complicado fazer gols. Olha, o Santos com essa derrota, dos últimos 3 jogos, ele não venceu nenhum. Perdeu para o São Paulo por 4-1, empatou com o Botafogo 2-2 na Vila Belmiro, quando vencia por 2-0, e agora, há pouco no Maracanã, perdeu para o Fluminense por 1-0. Nesses 3 jogos, são 3 gols marcados apenas. 3 gols. 7 sofridos, o que dá mais de 2 gols contra por partida. Agora, nas mãos do Paulo Turra, nas mãos do novo treinador, já são 6 jogos. Uma vitória, que foi aquela vitória contra o Goiás por 4-3 na Vila Belmiro, 2 empates e 3 derrotas. 3 derrotas. 7 gols marcados e 13 gols sofridos, o que dá um saldo negativo de 6 gols. Agora, se a gente for olhar para os últimos 16 jogos, 16, hein?
16, é quase um turno do Campeonato Brasileiro. Um turno do campeonato tem 19 jogos. Nos últimos 16, repito, quase um turno do Campeonato Brasileiro, o Santos só ganhou uma partida, que foi essa partida contra o Goiás. Foram 7 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento de 20,8%, que só supera, ou vamos arredondar para 21%, só supera o aproveitamento do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, que tem 20%. Medíocre. O time do Vasco é realmente muito fraco, medíocre. Então, a gente fica olhando aqui. Saiu o Odair, antes dele era o fulano, antes era o cicrano, antes era o beltrano, ou seja, já passaram pelo Santos Fernando Diniz, Ariel Roland, o Carille, vários treinadores passaram pelo Santos. O Odair Helman, agora o Paulo Turra. O Santos continua jogando nada, absolutamente nada. Eu até recebi uma mensagem de um amigo, onde ele dizia, gente, o Sormani, caramba, Luan Dias, esse cara não pode jogar. Falei, Pedro, eu concordo com você. Aí ele escreveu, Camacho não tem condição, Inocêncio não tem condição, Furano não tem condição, Ciclano e Beltrano. Falei, você tem razão, não tem. E o culpado era o treinador. É claro que o treinador tem sua parte de culpa nesse cartório. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas ele é sócio desse projeto, como diz meu amigo e aniversariante hoje, Bernardo Ramos. Ele é sócio. Ele não é o dono majoritário disso. Ele é sócio. Passa pelos jogadores também. O elenco do Santos é horrível. Tem jogadores que não podem jogar no Santos. Não podem. Eu não vou ficar citando nome aqui, porque vocês sabem quais são. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Vocês sabem quais são esses jogadores que não podem jogar no Santos. Agora, o grande culpado por toda essa situação atende pelo nome e sobrenome de Andrés Rueda. O Santos nunca, em toda a sua gloriosa história, viveu momentos tão vergonhosos como esse. Tão constrangedores como esses. Nunca viveu. Nunca viveu. É disparadamente o pior presidente da história do Santos. Se ele ainda tivesse pelo menos pagando as contas, diminuindo a dívida do Santos, ou estacionando pelo menos a dívida, mas não é o caso. A dívida não cai e nem estaciona, ela aumenta. Então, gente, o que você há de fazer? Presidente que se cerca de pessoas incompetentes, um CG, Conselho Gestor, péssimo, que ao invés de apoiar e orientar o presidente, eles afundam o presidente ainda mais, parece que eles pegam o presidente e fazem força, empurram a cabeça dele para baixo dentro do lamaçal, para que ele morra asfixiado. Presidente inepto, incapaz, incompetente, idem para esse Conselho Gestor. Então, Santos hoje, o grande culpado por tudo isso, não é o treinador. Não são os jogadores também, não. O grande culpado tem nome e sobrenome, já falei, Andrés Rueda. Gente, temos que torcer rapidamente para esse ano acabar. Rapidamente. E torcer e fazer promessas, se for o caso, para o Santos não ser rebaixado. Se o Santos for rebaixado, o Santos, a chance dele começar a desaparecer, não sumir, o Santos vai acabar, mas desaparecer do cenário dos grandes times do futebol brasileiro, não é pequena. O Santos não tem receitas. O Santos tem uma torcida pequena, um estádio acanhado, não tem mídia. Arrecada pouco com o seu plano sócio-torcedor. Ele sobrevive graças ao dinheiro da televisão ou quando vende jogadores. Como aconteceu agora com o Ângelo, que foi vendido por 15 milhões de euros, o que deu mais ou menos aí em torno de 90 milhões de reais. Agora estão torcendo para o Marcos Leonardo ser vendido. E aí o que vai acontecer com esse dinheiro? Nada. Dívidas não serão quitadas, jogadores não serão contratados e o Santos continuará nessa mediocridade. Tudo porque um dia, iludido pela conversa, pela lábia, pela língua do Andrés Rueda, torcedores e conselheiros elegeram esse senhor para ser presidente do Santos. Lamentavelmente. Espero que não aconteça a reeleição desse homem.
Espero. E quando o novo presidente for eleito, é preciso dar uma limpa nesse Conselho Deliberativo também. A começar pelo presidente Celso Chatene, que também é um grandíssimo culpado por toda essa situação. Ele não faz nada. Conivente, ele passa o pano, anda de mãos dadas com o presidente Andrés Rueda. Celso Chatene e Andrés Rueda. Se o Santos for parar na Série B, esses dois têm que ser cobrados profundamente pelo torcedor, pela mídia, por todo mundo. Por todo mundo. Eu queria falar muita coisa, gente, mas não dá para falar. Mas vocês entendem muito bem o que eu gostaria de falar. O que eles são, na verdade. Eu gostaria de adjetivá-los aqui da maneira com que você adjetiva na conversa entre amigos e da maneira com que eu vou adjetivar quando estiver conversando com meus amigos.